Ok, gente, bloco 3. Ainda falando um pouquinho sobre termo geral, vamos resolver mais uma questão e em seguida a gente já parte para a propriedade da soma dos termos, uma propriedade super interessante e que dá suporte a outros tipos de questão. Lembrando que a soma dos termos é dependente da fórmula do termo geral. Não adianta a gente tentar aprender a soma dos termos sem dominar a parte de termo geral, ok? Então vamos mais uma vez direto para o quadro para mais um exercício e o conhecimento da fórmula da soma dos termos. Vamos lá? Legal, gente. Mais uma questão de termo geral. Olha só. Determine a razão de uma PA com 10 termos, sabendo que a soma dos dois primeiros é 5 e a soma dos dois últimos é 53. Muito bem. A soma dos dois primeiros. Gente, a soma dos dois primeiros é A1 mais A2. E a gente sabe que A1 mais A2, segundo a questão, igual a 5. Legal. E a soma dos dois últimos, quem são os dois últimos? O A9 e o A10. Portanto, A9 mais A10 igual a 53. Muito bem, temos um sistema, mas esse sistema tem 4 variáveis todas diferentes, não é assim? E aí nós vamos ter que jogar todo mundo para A1 e R usando a fórmula do termo geral. Ok, gente, olha só. O meu A1 continua sendo A1, ok? O A2 passa a ser A1 mais R, igual a 5. O nosso A9 passa a ser A1 mais 8R. Já vimos isso lá em termo geral, não é assim? A9 igual a 1 mais 8R. E o nosso A10, A1 mais 9R. Ok? Tudo isso igual a 53. Muito bem. Olha só. Agora a gente vai organizar as equações. Ora, A1 mais A1 igual a 2A1. Aqui é a mesma coisa. 2A1. E 8R mais 9R igual a 17R. Portanto, nosso sistema fica assim. 2A1 mais R igual a 5 e 2A1 mais 17R igual a 53. Legal? Bem, agora a gente vai multiplicar por menos 1 a primeira equação para poder somar com a segunda. Olha, quando a gente multiplicar por menos 1, olha como a equação vai ficar. Vamos lá, vamos só separar aqui. Muito bem. E agora, gente, olha como nossa equação vai ficar. Teremos menos 2A1 menos R igual a menos 5. Muito bem. E a de baixo a gente não mexeu, não é isso? Vamos ficar com o quê? 2A1 mais 17R igual a 53. Ok? E agora, gente, o que é que a gente vai fazer? Na verdade, vamos somar as duas equações. Olha o que vai acontecer, gente. Quando a gente somar as duas equações, nós vamos poder simplificar o menos 2A1 com 2A1. E aí teremos 17R menos R, vamos ficar com 16R, igual a 53 menos 5, igual a 48. E aí não é difícil perceber que a razão vai ser igual a 48 sobre 16. E 48 sobre 16 igual a 3, que é justamente a nossa resposta. Atenção, a questão pede a razão da PA. Não é isso? Portanto, R é a nossa razão, R igual a 3. Legal? Muito bem. E agora, gente? Agora a gente vai começar a parte de soma dos termos de uma PA. Parte importantíssima, gente. E para nós entendermos isso bem, nós vamos começar com o que a gente chama da soma de Gauss. Na verdade, a soma de Gauss sugere o quê? Todos os números naturais positivos de 1 a 100
sendo somados. Legal. O nome soma de Gauss se deve justamente a uma situação que ocorreu em uma escola há muito tempo atrás na Alemanha, com alunos entre 7 e 8 anos de idade. O professor, que já tinha feito essa conta em casa e já sabia que o resultado era 5.050, só que uma conta bastante grande, principalmente para garotos com 6 a 7 anos de idade, ele sugeriu essa operação para os seus estudantes. Ok, só que aí ele tomou um susto quando alguns minutos depois, um dos garotos já veio com a resposta. Esse garoto era justamente Gauss, Carl Friedrich Gauss, que depois veio a se tornar um dos caras mais importantes para a álgebra do mundo todo e de todos os tempos, ok? Pois bem, aos 7 anos de idade aproximadamente, Gauss percebeu que, se a gente somasse o primeiro termo com o último, a gente encontraria 101. Até aqui tranquilo. Só que se a gente somasse o segundo com o penúltimo, o resultado seria o mesmo. E assim por diante. O terceiro com o antepenúltimo. Ok? Portanto, sempre 101. E olha a ideia dele, ó. Poxa, se são 100 números e eu estou pegando aos pares, eu vou formar 50 pares. Portanto, a gente vai ter aqui 101, mais 101, mais 101, 50 vezes. A conta que substitui essa soma aqui, na verdade, já que as parcelas são iguais, é 101 vezes 50. Então, essa foi a única conta que ele fez. E aí descobriu justamente o valor, 5.050. Gente, na verdade, o que é que Gauss fez? Gauss somou o primeiro termo com o último e multiplicou pela metade da quantidade de termos. Ou seja, 1 mais 100 vezes 100 sobre 2, vezes 50. É bom que a gente perceba que esta soma é uma PA de 100 termos. Na prática, o que é que ele fez? Ele somou o primeiro termo, que a gente chama de A1, com o último termo, que a gente chama de AN, e multiplicou pela metade da quantidade de termos, n sobre 2. Portanto, A1 mais AN vezes n sobre 2 me permite o cálculo da soma dos termos. É só a gente dar uma ajeitadinha aqui na fórmula, olha, esse sobre 2 aqui pode vir aqui para baixo, e aí a gente vai ter A1 mais AN vezes n sobre 2. Legal? Um detalhe importantíssimo. A fórmula do termo geral, gente, usa a fórmula da soma dos termos usa a fórmula do termo geral, ok? Então, não dá para a gente aprender a soma sem saber o termo geral. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, se você quer, por exemplo, somar os 20 primeiros termos de uma PA, muito bem, mas você tem que primeiro calcular o A20. Termo geral a gente já viu, portanto, é importantíssimo que a gente entenda que a fórmula da soma é dependente da fórmula do termo geral. Legal? Muito bem, vamos para um exercício envolvendo soma dos termos. Olha só. Numa cerimônia de formatura de uma faculdade, os formandos foram dispostos em 20 filas, de modo a formar um triângulo, com um formando na primeira fila, 3 formandos na segunda fila, 5 na terceira e assim por diante, constituindo uma PA. Quantos formandos havia na cerimônia? Gente, a questão é fácil, tranquila, porém, nós temos que entender a situação. Olha só, a gente tem na primeira fila uma pessoa, na segunda fila 3 pessoas, na terceira fila 5 pessoas, na quarta 7 pessoas e assim por diante. Nós sabemos que são 20 filas, portanto, essa progressão vai até o A20. E, na verdade, a gente quer saber quantos formandos ao todo haviam na cerimônia. Portanto, é bem sugestivo que a gente some todas essas parcelas. Porém, antes de aplicar a fórmula da soma, a gente precisa saber quanto vale o A20. Então, inicialmente, nós vamos usar a fórmula do termo geral. Olha só, A20 igual a quem? A1 mais 19R. Legal? Portanto, teremos o quê? Teremos A20 igual a... Quem é o nosso A1? 1
mais 19 vezes, olha só a razão, gente, só para lembrar, 3 menos 1, ou 5 menos 3, ou 7 menos 5, tanto faz, portanto, a razão vale 2. E essa continha, bem fácil da gente fazer, teremos o A20 igual a quanto, pessoal? 19 vezes 2, 38, mais 1, 39. Só que muito cuidado, esse 39, na verdade, representa o quê? Apenas o último termo, que na prática, na historinha, seria a quantidade de pessoas da última fila. Muito bem até aqui, tranquilíssimo. Agora a gente vai fazer o quê? Encontrar a soma. Olha só a soma, gente. S20, nós sabemos que é, pela propriedade que a gente acabou de ver, A1 mais A20 vezes 20 sobre 2. É isso ou não? A1 mais A20 vezes 20 sobre 2. Muito bem, já temos o nosso A1 e já temos o nosso A20, ok? Portanto, S20, a gente vai ter o quê? Olha só, A1, que é 1, mais A20, nosso A20, a gente descobriu, 39. E olha, gente, aqui a gente já poderia simplificar o 20 com o 2, ficando com 10. Não é isso? Portanto, vezes 10. Legal? Portanto, mais uma vez, 39 mais 1, 40. 40 vezes 10, 400. Ao todo são 400 formandos. Legal? Ok, vamos para mais um exemplo. Mais um exemplo da soma dos termos. Vamos lá. Uma pessoa tomou emprestada a quantia de R$ 1.200 e vai devolvê-la com juros, que totalizam 750. Olha só, 1.200 foi a dívida. Fora a dívida, ele ainda vai pagar R$ 750. O pagamento será feito em 10 prestações, sendo que cada uma delas maior que a anterior em R$ 10. Olha aí, gente. A gente não sabe quanto foi a primeira, mas sabe que a segunda foi R$ 10 a mais que a primeira. E assim por diante. Estamos de frente a uma PA, não é isso? Cada termo é 10 a mais que o anterior. Inclusive a razão vale 10 pelo texto. Muito bem, são 10 prestações. A gente sabe que a soma vale 1.950. Atenção, 1.200 mais 750. Então a gente sabe que a soma das parcelas, olha só, S10, porque são 10 parcelas, vai valer 1.950. Não sei quanto é o A1, mas sei que a razão vale 10. Então são 3 informações, não é isso? A soma, a quantidade de termos, que é 10, e a razão, que também é 10. Legal? Muito bem, vamos em frente. Olha só, a gente primeiro vai calcular a expressão para o AN, no caso para o A10. A10 é igual a A1, não sei quanto vale A1, mais N menos 1, ou seja, mais 9, vezes a razão, que vale 10. A questão informa para a gente. Portanto, a expressão para o nosso A10 vai ser essa, olha. A10 igual a A1 mais 90. Legal? Vamos guardar um pouco isso aqui. A gente já sabe uma relação aqui entre A1 e A10. O que é que a gente vai fazer agora? Aplicar a fórmula da soma. Observe, sabemos muito bem que S10 é igual a A1 mais A10 vezes 10 sobre 2. Não é assim que a coisa funciona? E aí, o que é que nós temos daqui, pessoal? Olha só. S10. Quanto vale S10? 1.950. A1. Ora, A1 a gente quer encontrar. Qual será o valor da primeira prestação? Olha aqui, gente. Qual será o valor da primeira prestação? Portanto, A1 é o nosso objetivo. O A10 nós já conseguimos reescrever assim, olha. A1 mais 90. Então, a gente vai colocar aqui A1 mais 90 no lugar do A10. E tudo isso vezes
10 sobre 2. Só que 10 sobre 2 dá para a gente simplificar muito bem. Vamos ficar com 5, não é isso? Portanto, vezes 5. Legal? Ok. O que é que a gente pode fazer aqui de cara, pessoal? Primeiro, a gente pode somar. Vamos ficar com 1950 igual a 2 a 1 mais 90, tudo vezes 5. Ok? Multiplicando aqui, a gente vai ter 1950 igual a 5 vezes 2 a 1 dá 10 a 1. E 5 vezes 90, 900, ou melhor, 450. Muito bem, agora é só a gente pegar esse 450, passar para cá subtraindo, teremos o quê? 1.500 igual a 10 a 1. E aí, o nosso A1 vai ficar 1.500 dividido por 10. Portanto, A1 igual a 150. A primeira prestação ficará de R$150. Legal? Ok, pessoal, fim do terceiro bloco. Acabamos a parte de soma dos termos. E no próximo bloco a gente já começa com a parte de notações especiais, ok? A gente fecha por aqui, por absoluta falta de tempo, mas já já a gente volta no quarto bloco. Falou? Tchau, tchau.